Boa tarde, pessoal. Vamos falar de Sales Cloud. Tem alguém aqui interessado em acelerar o crescimento de vendas usando automação? É disso que a gente está falando hoje. Como a Salesforce traz o CRM número 1 do mundo, dados e inteligência artificial juntos para acelerar o crescimento. Eu sou a Cecília Teixeira, eu sou diretora de Engenharia de Soluções na Salesforce e comigo hoje o Caio Ono vai me ajudar a mostrar tudo isso para vocês. Mas é claro que eu vou começar com o nosso muito obrigada pela presença de vocês hoje, nesse dia tão especial, por vocês serem trailblazers e salesblazers, buscando inovar conosco, mas principalmente por vocês serem nossos clientes e estarem conosco nessa jornada de fazer o Sales Cloud a ferramenta de automação de vendas líder de mercado. Que, aliás, esse ano, pelo 18º ano consecutivo, está em destaque no quadrante mágico do Gartner. Isso é incrível. Podem aplaudir. Muito obrigada. Bom, nós sabemos que as equipes de venda ao redor do mundo usam o Sales Cloud para fechar negócios. Vocês sabiam que num dia de pico, nós chegamos a ter mais de 3 milhões de oportunidades fechadas e ganhas usando o Sales Cloud? Mas nós sabemos também que, nesse momento, a nossa forma de vender vai mudar e muito. Não somente nós sabemos, como nós trouxemos para o core da plataforma Salesforce, diretamente no Sales, Service, Marketing, Commerce Clouds, as ferramentas que podem destravar o potencial sonhado da inteligência artificial. E isso tudo já com questões de escalabilidade, integração de dados e segurança já contempladas pela plataforma. E essa nossa jornada com inteligência artificial, ela já vem há bastante tempo. Primeiro, com a inteligência artificial preditiva, onde a gente buscava informar sobre os nossos negócios. Então, era sobre qual a propensão desse lead ser convertido, com base nos dados desse lead e de uma massa de dados de leads que foram convertidos ou não. Em seguida, veio a inteligência artificial generativa. E aí não é mais somente sobre qual a propensão desse lead ser convertido, mas é também sobre me ajude a escrever uma mensagem que seja personalizada e relevante para que aumente as minhas chances de converter esse lead. Mas agora, hoje, nós estamos entrando na terceira onda da IA, a inteligência artificial autônoma. Não é mais somente sobre qual a propensão de converter, nem somente sobre me ajude a escrever uma mensagem relevante, mas é também sobre faça uma parte do meu trabalho. Isso, gente, é o propósito planejado para a inteligência artificial. E isso está acontecendo hoje. O que a Salesforce fez foi abstrair toda a complexidade para isso e colocar no core da plataforma as ferramentas que vão viabilizar que vocês se beneficiem disso. Eu vou mostrar para vocês do que a gente está falando.
Vejam essa tela. Isso daqui é uma experiência autônoma que a IA construiu com base no conteúdo dos engajamentos, e-mails, chamadas telefônicas, notas de reunião, um mapa completo dos seus contatos com a relação hierárquica entre eles, novos contatos sendo adicionados e os contatos existentes sendo atualizados automaticamente, sem qualquer necessidade de entrada de dados manual no CRM. E que tal se nós pudermos fazer reuniões onde a gente não precise tomar notas e nem depois anotar quais são os próximos passos? A sua equipe de vendas totalmente focada no que interessa, o cliente. O resto, a inteligência artificial vai fazer para vocês. E agora, se a gente imaginar que a IA tem acesso a todo o conteúdo dos nossos engajamentos, por que não ela nos trazer insights dentro das nossas oportunidades sobre potenciais riscos relacionados com o que ela tem ouvido, para que a gente possa tomar uma ação proativa? E agora, pensem na inteligência artificial como uma incrível máquina enriquecedora de leads, de pipeline. Sim, porque se ela está conectada no conteúdo dos engajamentos, entendendo quais são as intenções, as dores e até as objeções dos nossos clientes, por que não ela criar as oportunidades e ainda priorizar para mim as mais importantes? E agora pensem na IA olhando para o meu território como um todo, sendo capaz de agrupar quais são os temas mais recorrentes e ainda trazer para mim insights do que deu certo nas oportunidades que fecharam, de tal maneira que aumente muito a nossa chance de êxito no território como um todo. Agora pensa se a gente pudesse ter um GPS, um guia passo a passo de qual é a melhor aproximação para o meu vendedor tomar naquela oportunidade específica. É como se os seus vendedores mais novos contassem com a presença do seu vendedor mais experiente ao lado dele o dia inteiro. E se a gente tivesse um representante de vendas trabalhando para a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo às perguntas dos clientes com precisão, e ainda ele fizesse isso através de múltiplos canais e múltiplas línguas, sem a gente ter um enorme custo de treinamento desse representante. E agora pense nos seus vendedores tendo um coach que vai ficar ao lado deles para que eles possam simular chamadas importantes, reuniões importantes com seus clientes. E durante essas interações, esse coach ficasse presente na reunião, trazendo insights relevantes para eu saber como responder aos clientes durante essa reunião. Gente, isso tudo é o novo Sales Cloud. Não é uma visão de uma coisa distante. Essas funcionalidades estão presentes hoje, muitas delas se tornando comercialmente disponíveis muito em breve. Nós vamos mostrar algumas delas para vocês agora. Eu vou pedir a ajuda do Caio para a gente comutar para a nossa tela de demonstração. Então, esse é o Agent Force para vendas. Esses agentes autônomos são capazes de executar atividades de nutrição de leads e coach de vendas e muito mais coisas. Isso tudo de uma forma confiável, porque nós vamos dizer para eles que informações eles vão usar para executar essas tarefas e nós vamos delimitar a atuação deles dentro de parâmetros seguros.
E a gente vai começar conhecendo o nosso representante de vendas, que vai dar vazão à nutrição de leads. E nós vamos começar pela configuração. Vocês vão ver que são cliques, não é código. Se a gente estivesse configurando um bot, provavelmente nós íamos precisar de configurar muitas sentenças, intenções e às vezes até árvores de decisão complexas. Mas aqui, tudo que a gente precisa fazer é atribuir algumas permissões e associar um gestor humano para o nosso agente autônomo. E é isso que o Caio vai fazer. E agora a gente escolhe um avatar. Bom, o nosso agente, ele precisa de guarda-reios. Então, nessa etapa, eu vou definir que línguas ele pode utilizar e que tom ele vai usar na conversa com os clientes. Eu estabeleço também as regras de engajamento. E aqui entram as políticas da minha empresa, sobre como esse agente deve atuar. Eu atribuo também os tópicos e agora o treinamento. Aqui eu vou fornecer para os nossos agentes o mesmo material que os humanos utilizam para resolver problemas. Manuais de venda, estudos de caso, FAQs de produtos, qualquer material dessa natureza. Os agentes, eles vão se alimentar do banco de dados vetorial do Data Cloud e vão utilizar o RAG para transformar essas informações, esses dados não estruturados em respostas precisas. Para quem ainda não é familiar com o RAG é o Retrieval Augmented Generation. É a tecnologia que nos permite melhorar a pergunta, enriquecer a pergunta que nós vamos fazer para a inteligência artificial, ancorando essa pergunta em dados muito precisos. Com isso, a IA é capaz de me dar respostas muito mais consistentes. Esse é um dos motivos que o Agentforce tem obtido resultados muito diferenciados em termos de precisão e assertividade. Bom, agora o nosso agente está criado e eu vou pedir para o Caio me ajudar a mostrar o nosso agente em ação. Aqui do lado esquerdo, vocês vão observar o fluxo de trabalho do agente. Do lado direito, o agente em ação. O que ele começa fazendo é entendendo o perfil de um lead e ele cria um e-mail de abordagem a esse lead totalmente relevante para o momento da jornada desse lead. Vejam que ele assina a mensagem como um agente de inteligência artificial e menciona o nome da vendedora humana para quem ele trabalha. Isso é muito importante para a gente estabelecer um elo de confiança com os nossos clientes no uso de inteligência artificial. Mas esse lead faz uma pergunta que não era esperada. Isso não é um problema para o nosso agente autônomo, porque ele vai usar o RAG para encontrar na documentação que ele tinha acesso a resposta precisa para essa pergunta. E quando o nosso lead está pronto, o agente também é capaz de verificar a agenda da vendedora para quem ele trabalha e agendar uma reunião com esse lead para ter uma conversa com a sua vendedora. Mas mais importante, ele vai transferir esse lead para a vendedora com um resumo de tudo o que aconteceu até agora. Isso é um exemplo da colaboração entre agentes e humanos. Na Salesforce, a gente acredita que o que vai acelerar o crescimento são os agentes autônomos trabalhando junto com os humanos. E aqui vocês vão ver que, diferente dos agentes humanos, o nosso representante de vendas autônomo, ele é capaz de responder simultaneamente por vários canais. Aqui ele está utilizando SMS, e aqui vocês vão ver ele atuando
no WhatsApp em espanhol. Significa que eu consigo nutrir a minha base de leads globalmente. E como confiança é o nosso valor número 1, a Salesforce construiu também um painel de monitoramento para que nós possamos avaliar com muita clareza como que cada agente autônomo está atuando nos nossos territórios. E eu consigo também ver o status de cada um dos leads sendo trabalhados, sendo que os vendedores podem a qualquer momento entrar numa interação e assumir esse relacionamento no momento em que eles acharem apropriado. Isso é incrível. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Esse é o nosso coach de vendas e agora eu sou uma vendedora e eu estou numa tela de oportunidade. Numa oportunidade em que, muito em breve, eu vou ter uma reunião importante para fechar um negócio. O meu coach de vendas está exatamente onde eu preciso, na oportunidade. E ele me sugere uma simulação. Quando eu clico para começar essa simulação, o que o meu coach de vendas autônomo faz é entender todo o contexto desse cliente e ele vai conversar comigo assumindo o papel desse cliente, trazendo as perguntas, potenciais objeções, dúvidas que esse cliente pode ter, de tal forma que eu consiga praticar antes de ter essa reunião importante. E no final dessa simulação, o meu coach me envia um relatório de feedback completo sobre quais pontos eu posso melhorar, o que foi bem, de tal maneira que a minha chance de sucesso aumenta bastante. E ele ainda registra essa atividade. No momento da reunião, em tempo real, o meu coach de vendas está presente comigo na chamada. E ele, detectando tudo que está sendo conversado, é capaz de lançar insights em tempo real na tela. Aqui, por exemplo, a cliente mencionou um concorrente. E o meu agente me trouxe informações importantes para eu tratar essa objeção. E depois ele ainda me deu uma sugestão de negociação que me ajuda a ser mais eficaz no fechamento da oportunidade. E no final ele ainda me entrega uma lista de próximos passos de acordo com o que aconteceu nessa reunião. Isso é incrível. Uma salva de palmas para o Caio pela condução dessa demonstração. Obrigada, Caio. Bom, pessoal, o que nós precisamos fazer agora é começar com a IA. Mas tem mais uma coisa muito importante. Existe uma profusão de soluções e aplicações chegando que tendem a criar uma complexidade para o stack tecnológico das empresas na busca dessa promessa de valor da IA. Só que nós vamos ter muita dificuldade de alcançar esse valor se nós estivermos trabalhando com 50 aplicações diferentes, muitas vezes com questões de integração não resolvidas, muitas vezes com questões de escalabilidade não resolvidas e até questões de segurança. O que nós precisamos fazer é simplificar e consolidar o stack tecnológico. E essa é a proposta que a Salesforce traz para vocês, colocando no core da nossa plataforma todos esses recursos que permitem que vocês realizem hoje o valor da inteligência artificial. Muito obrigada a todos. Espero que tenham um ótimo evento.